leitura de um texto bíblico no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Sentado como estamos, diz assim a palavra de Deus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Apenas este versículo para dar base no que nós iniciaremos a discorrer daqui a poucos instantes, depois de eu fazer os meus agradecimentos ao pastor Daniel pela confiança de nos ceder esse espaço. Nós reconhecemos que esse espaço é seu e é a confiança do Senhor nos ceder para ministrar, principalmente em um momento como esse, em um assunto tão importante, que é a história da igreja e visando o nosso crescimento como obreiros. Na pessoa do pastor Daniel, nosso presidente, saúdo a todos os nossos queridos irmãos obreiros e digo a todos vocês que tenho um profundo respeito por cada um e reconheço, meus queridos irmãos, que tudo que temos é insignificante dentro daquilo que podemos somar todos nós juntos. Amém? Meus queridos e amados irmãos, o assunto a ser abordado é um dos assuntos mais emocionantes, é um dos assuntos mais palpitantes da história bíblica, e por que não dizer mais empolgantes, que é a história da igreja. É fascinante falar da igreja. Que palavra linda é igreja, né? Igreja. Glória a Deus por isso. Vamos primeiro começar definindo, antes de entrarmos na nossa apostila, o termo igreja. Qual a sua origem? Ele vem do grego eklésia, que denota originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Este termo grego, ele foi utilizado na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, para traduzir o termo hebraico kahal, que significa assembleia, convocação, congregação. Ou seja, o termo usado para definir a reunião dos israelitas, somente os israelitas, o povo de Deus, quando eles eram convocados para uma reunião solene, se usava o termo kahal. E a versão grega do Antigo Testamento usou o termo eklésia para definir esta reunião. E o Senhor Jesus, de uma centena de vezes que esse termo é usado no Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a utilizá-lo para definir, para asseverar, a sua convicção e propósito que dependia de sua completa obra aqui na terra. Jesus foi o primeiro a usar esse termo, igreja. Bom, doutrinariamente, irmãos, existe uma discussão dentro da linha teológica de quando iniciou a igreja. Existem os teólogos, irmãos, estão acostumados a estudar, vão fazer pesquisa e vão chegar a isso. Existem alguns teólogos que afirmam que a igreja do Novo Testamento começou a partir do início da Bíblia, do Gênesis 3,15, e que todos aqueles que confessam, que agiram com fé nas promessas,
fazem parte da igreja. Existem também aqueles que dizem que a igreja, ela iniciou no tempo dos patriarcas, a partir dos pactos, do relacionamento pactual de Deus com os patriarcas. E a grande maioria dos teólogos, eles defendem a ideia de que a igreja começou no Novo Testamento e que os nossos irmãos do Antigo Testamento não fazem parte desta igreja. Mesmo assim, estes que definem a igreja do Novo Testamento como tendo seu início no Novo Testamento, divergem quanto o início ou quanto a sua concepção. Alguns dizem que ela tem a sua origem a partir do momento em que Jesus tornou público o seu ministério, chamando os seus discípulos. Outros dizem que ela começou com a morte de Cristo, e outros, a grande maioria, na qual nós estamos incluídos, acreditamos que ela começou no dia do Pentecoste. Tendo em vista o embasamento bíblico, temos respaldos bíblicos para entender que é assim. Muito bem, então vamos para a apostila que os irmãos têm em mãos. O versículo que nós lemos, observem que Jesus aponta para o futuro. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então isso significa que a igreja ali ainda não existia, ok? Definitivamente. Ele aponta para o futuro. Bom, João Batista, quando ele é questionado se ele é o Cristo, ele diz: não, eu não sou, porque depois de mim veio um, apontando para Jesus, que vos batizará com o Espírito Santo, dizendo que uma das obras de Cristo era batizar com o Espírito Santo, ok? Bom, Jesus, durante o seu ministério na terra, aponta esta experiência para o futuro. Lá em Lucas, no capítulo 24, 49, Jesus falando para os seus discípulos, ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Jesus está se referindo ao enunciado de João e jogando para o futuro. Ou seja, aquela obra de Cristo ainda não havia ocorrido, não havia se concretizado. Em João, Evangelho de João, ali no capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16, o João fala da pessoa do Espírito Santo em um evento futuro. O João descreve que Jesus fala da pessoa do Espírito Santo em um evento futuro, cuja obra seria lembrar, seria guiar, seria convencer a igreja. Neste ponto, irmãos, nós temos que admitir que os discípulos já estavam crentes, já tinham tido experiências com Deus, não é verdade? Já tinham expulsado demônios, ou seja, eles já criam no evangelho que Cristo tinha pregado, mas ainda não estava concluída a obra. Tinha alguma coisa a se realizar ainda. Amém? Não estava completa. No início de Atos dos Apóstolos, o Lucas, ali em Atos no capítulo 1, versículo 5, ele faz menção, já depois de Cristo ter ressuscitado, ele faz menção da promessa ou do enunciado de João Batista, o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a obra de Cristo. Ele diz que aconteceria naqueles dias. Então, não havia acontecido ainda. Haveria de acontecer naqueles dias, apontando ainda para a frente. Chegou então o dia de Pentecostes. E aí que nós entendemos que a obra de Cristo se completa. Ele veio, amém? Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. Ele foi assunto ao céu, venceu a morte e nos encheu do Espírito Santo. E é neste momento, então, que a igreja nasce.
É como se a igreja, antes do dia de Pentecoste, ela estivesse em uma fase ainda embrionária. Não havia nascido ainda. E no dia de Pentecoste, ela é dada à luz. Se revela ao mundo a igreja que Jesus havia chamado de minha. Aleluia, isso é precioso. É lindo demais, irmãos. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e naquele dia nasce a igreja de Cristo. Aleluia, que a partir de então, ela passa a ser guiada pelo Espírito Santo, cuidada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, consolada pelo Espírito Santo. Aleluia, acompanhada pelo Espírito Santo, preparada pelo Espírito Santo. Amém? Capacitada pelo Espírito Santo. Essa igreja a qual você e eu pertencemos. Porém, meus amados irmãos, essa igreja, ela nasceu com uma série de problemas. Não pensem os senhores que a igreja surgiu com tudo resolvido e agora tudo é mil maravilhas e ela já surgiu convicta da doutrina de Cristo. Não, ela tinha muitas dúvidas e muitos desafios, muito difícil, que nós passaremos a ver a partir de então. O primeiro desafio eram os seus paradigmas. Para a igreja que acabara de nascer, os samaritanos continuavam sendo os mesmos samaritanos de outrora. Jesus se ateve a pregar o evangelho na Palestina para os judeus. Os discípulos não estavam convencidos ainda de que não haveria diferença no reino de Deus entre judeu, samaritano e gentios. Isso nós podemos ver no decorrer da história. Para eles ainda os samaritanos continuavam sendo os mesmos samaritanos, desprezíveis, pois continuavam sendo o que sempre foram, uma mixigenação de raça impura. Não mudou nada. Entenderam, irmãos? Eles continuaram ainda sendo exclusivistas. Eles continuaram vivendo uma experiência gloriosa com o Espírito Santo, mas o conceito de samaritano continuou o mesmo, era um paradigma que precisava ser quebrado. O segundo paradigma era o conceito de gentios. Os gentios, para eles, continuavam sendo os mesmos gentios, um povo imundo sem Deus. Os que tinham a promessa de Deus e que estavam experimentando as experiências prometidas por Cristo, eram eles pelo fato de serem judeus. Eles ainda entendiam que ser judeu os capacitava, os credenciava a viver tais experiências. Isso ainda continuava muito claro no coração da igreja primitiva. O segundo desafio era uma compreensão limitada. Eles não haviam compreendido com clareza as promessas de Cristo. Quando Cristo voltaria? Eles achavam que Cristo voltaria naqueles dias. Eles viviam uma euforia, por assim dizer. Eles viviam uma expectativa de que a qualquer momento, naqueles dias, Jesus voltaria. E isso fez com que eles... eu até coloquei ele na apostila, irmão. Era inadmissível, do ponto de vista deles, continuar com uma vida normal. Não, Jesus está voltando. Daqui um pouquinho ele vem. Pensa bem. Olha as experiências que eles haviam tido. Eles viram Jesus ser morto. Eles viram, ou seja, viram Jesus ressurreto. Jesus se apresentou, isso é maravilhoso demais. Olha que experiência. Se uma pessoa não está muito bem de saúde, dá um infarto, né? Experiência, meu Deus, Jesus foi morto, de repente ele aparece entre eles por 40 dias, fica entre eles. De repente Jesus é assunto ao céu, aos olhos deles. Diz a Bíblia que eles ficaram olhando, que isso? Pasmos, ficaram estagnados. E lógico, quem não ficaria? Jesus está subindo. E aparecem os anjos do lado e diz: não, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele vai voltar, mas vai voltar quando? Daqui um pouquinho? Logo?
Então eles ficaram naquela expectativa de que Jesus voltaria muito logo. E isso fez com que eles tivessem problemas de se organizarem. Entenderam, irmãos? Eles ainda não tinham entendido o ide, que na verdade é um indo de Jesus. Que Jesus disse ali, olha, indo, pregai o evangelho, não foi um ide. O original, ele nos leva ao gerúndio, que é o indo. O que Jesus estava dizendo é, por onde vocês andarem, preguem o evangelho. Indo, pregai o evangelho a toda criatura. Eles não tinham entendido que esse indo de Jesus, esse ide, como nós acostumamos a dizer, era abrangente aos samaritanos e aos gentios. Entenderam? Eles não achavam que os gentios e os samaritanos estavam incluídos no ide de Jesus. O que eles, quando Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, Judéia, quando forem revestidos do poder, Judéia, Samaria e até os confins da terra, lá no entendimento deles, era ir pregar aos judeus dispersos. Entenderam? Para eles, Jesus estava mandando pregar e salvar todos os judeus. Então, eles não haviam entendido bem isto. Eles também não haviam, o terceiro desafio era a administração eclesiástica. Irmãos, a igreja, ela explodiu da noite para o dia. De 120 pessoas numa noite, no outro dia eram 3.000. Pense bem. E daqui um pouquinho mais 5. E acrescentando o Senhor a cada dia. A igreja tornou-se um gigante da noite para o dia. Agora pensa bem, como administrar uma igreja gigante? Supomos lá por baixo 6.000 membros, de uma hora para outra. Esperando Jesus a qualquer momento. Ou seja, tinha muitos irmãos que estavam em Jerusalém, que não moravam em Jerusalém, que permaneceram ali. Alguém tem que sustentar, eles têm que comer em algum lugar. Para administrar todo esse povo, tem que haver líderes. Esses líderes não podem se envolver com o trabalho cotidiano, eles têm que se dedicar ao povo. E agora, como é que funciona? Uma igreja que, por causa de não entender direito aqueles pontos que nós falamos aqui, o que eles começaram? Vender o que tinha e entregar aos pés dos apóstolos para manter aquela organização como uma medida de urgência. Entenderam, irmãos? Como sobreviver? Eles vendiam, até porque eles esperavam Jesus a qualquer momento. Por que ficar com posses, né? Por que ficar com herdades? Jesus está voltando. Não, vamos nos desfazer, e traziam aos pés dos apóstolos. Então, eles tiveram um problema na questão administrativa. Quanto à questão financeira, irmãos, qualquer organização precisa se manter. Como se manter? Eles não tinham experiência disso. E aí eles começaram, então, a vender o que tinha e depositar aos pés dos apóstolos. A questão social, uma vez que a igreja recebia os bens, ela tinha que distribuir isso. Então, um problema puxa o outro. Os apóstolos vendem o que tinham. Vocês podem ler que o Barnabé foi um deles que vendeu uma herdade e trouxe, entregou aos pés dos apóstolos, e que motivou Ananias a querer fazer o mesmo, não tinha fé, e depois veio mentir para Pedro, e morreu ele e a esposa. Era a prática da igreja, vender o que tinha, entregar aos pés dos apóstolos. Agora, o que os apóstolos vão fazer com os bens que lhe eram entregues? Distribuir entre o povo. Mas se os apóstolos começar a fazer uma administração de cunho social, como é que fica o evangelho, a pregação do evangelho? Imagina os apóstolos administrando as finanças da igreja. Trazem tudo, depositam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos agora têm que atender a viúva, têm que atender as necessidades do fulano, do beltrano, que vendeu a herdade e agora não tem o que comer. Os problemas começam a surgir. A gente lendo ali, parece que tudo é de uma noite para o dia. Não, isso demorou muito tempo. Isso foi longe, né?
Então a questão social era um problema. Pouco tempo depois, a igreja enfrentou uma grande crise financeira. Você vai ver lá em Atos 11, 29 e 30. A igreja de Jerusalém vendeu o que tinha, distribuiu entre os apóstolos. Jesus não veio naqueles dias. Entenderam? A igreja cresceu e agora está com um problema financeiro. Precisa recolher ajuda para trazer para a igreja de Jerusalém. Nós podemos ver no versículo 29 e 30 de Atos 11. Muito bem. Começa então uma perseguição aos apóstolos. Com a cura de um coxo mendigo, porque não era só coxo, ele era mendigo. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com isso. Às vezes nós, tem até um hino, eu tenho muito cuidado de falar hino. Ontem até, inclusive, estava comentando com o pastor. Às vezes nós rechaçamos algumas letras, sem considerar que é poesia. E não é poesia, música é poesia. Nós temos que entender isso. Só que tem um hino que ele fala, e é muito lindo e nós gostamos de cantar, que ele fala: que esperança tem um coxo? Que esperança tem um aleijado? Tem, claro que tem, muita esperança. Por que não? Eu não posso discriminar isso, né? É diferente, irmãos, do mendigo da porta do templo, porque lá não era um coxo, era um mendigo. Era alguém que foi jogado lá e desamparado. Nós temos, durante toda a história da igreja, muitos irmãos aleijados, coxos, que foram fiéis a Deus até o fim, e que hoje estão regozijando na presença de Deus. Aleluia. Bom, aleluia. Quando eles curam, Pedro e João vão subindo ao templo, e lá na porta chamada Formosa, que os irmãos conhecem, eles curam o coxo, mendigo, que está ali por muitos anos, 40 anos mendigando. Começa a perseguição aos apóstolos. Não a igreja estava livre, vivendo tranquilamente, regaladamente. Mas aí eles chegaram para dizer: não é que não podem curar, vocês não podem falar no nome de Jesus. Apanharam, os apóstolos foram perseguidos, maltratados, presos, ameaçados, açoitados, para não falar no nome de Jesus. Mas quanto mais eles açoitavam os apóstolos, mais a igreja crescia. Aí o que eles se deram conta? Que perseguir os apóstolos não resolve, né? Começou a perseguição à igreja e não aos apóstolos, se inverteu. Com a morte de Estevão, eu preciso passar rápido. Com a morte de Estevão, começou uma perseguição à igreja e não aos apóstolos. Os apóstolos podiam permanecer em Jerusalém, não estavam sendo perseguidos, está tudo tranquilo, mas a igreja começa a ser perseguida, e ao ser perseguida, ela começa então a sair de Jerusalém e ir para as cidades adjacentes, cidades gentias, e até os samaritanos, aonde nós vimos que Filipe, o diácono, desceu. Porém, a concepção ainda era a mesma: pregar para os judeus, pregar para os prosélitos, ou converter os gentios ao judaísmo, o proselitismo propriamente dito. Continuou assim. E vejam, meus amados irmãos, que aí já se passaram em torno de 6 anos. Supõe-se que em torno de 6 anos já a igreja já tinha, a essa altura. Então não era da noite para o dia. E durante 6 anos ainda não haviam pregado aos gentios. Ainda estavam em Jerusalém. Aí a igreja se dispersa por toda a região. E nós vamos ver o primeiro gentio convertido, é quando Pedro vai à diáspora, e ele prega para Cornélio, porque o Senhor Deus o levou a pregar. Vocês conhecem a história? Que o Senhor dá uma visão para Pedro, e ele vê tudo aquilo que ele, como judeu, defendia como algo sagrado. Não comer animais imundos. O Senhor Moisés pode, mata e come. Não, mata e come. Não, mas é imundo. Não diga que é imundo, que eu purifiquei. O Senhor teve que tratar com Pedro de perto, para que Pedro pregasse pela primeira vez a um gentio. Irmãos,
Para que vocês tenham uma ideia, isso já se passara mais ou menos 10 anos da igreja em Jerusalém e não haviam pregado para o gentio. A primeira vez que eu li, até inclusive no livro do Etade, a primeira vez que eu li, até deixa eu ver aqui, eu notei, aqui, ó. A primeira vez que eu li esta frase, eu me assustei. Depois eu fui estudar e eu vi que realmente era uma verdade. No livro do Etade, de Atos dos Apóstolos, o comentarista diz assim, que os discípulos, a igreja da época, eles dificultaram a participação dos gentios no reino de Deus o quanto puderam. Pensa bem. Quando eu li isso aqui, eu me assustei, mas... E essa era a verdade. Na ingenuidade, eles não tinham entendido. A igreja primitiva. 10 anos depois, o Espírito Santo leva Pedro a pregar para um gentil, na casa de Cornélio. Aleluia. E derrama do seu poder sobre a vida deles, e eles falam em língua. São cheios do poder de Deus, como foi, exatamente como foi no dia de Pentecoste com os judeus. Vocês estão entendendo por que Deus fez isso? Para provar que não havia diferença. O mesmo poder que Ele derramou sobre os judeus, Ele derramou sobre os gentios. Observem que a primeira coisa que fez Pedro foi ir lá em Jerusalém se justificar diante dos irmãos. Olha, eu entrei, mas Pedro, você entrou na casa de um gentio imundo. A igreja cobrando de Pedro porque entrou 10 anos depois da igreja ter se revelado. Você entrou na casa de um imundo, de um gentio, e Pedro diz assim, eu entrei na casa. Aliás, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele chega todo espiado. Ele chega lá com os judeus, com ele, né? E ele chega, sabe o que ele diz para o Cornélio? Ele vai porque o Espírito Santo levou. Aleluia. Ele só vai porque o Senhor é o dono da igreja. Pedro, irmãos, ele era um homem religioso. Né? Ele chegou lá e a primeira coisa que ele disse para Cornélio, tu sabe que eu não deveria estar aqui. Tu bem sabe que eu, como judeu, não devo entrar na casa de gentil. Portanto, aconteceu comigo que eu tive essa e essa visão. Portanto, vai falando uma vez o que está acontecendo. Aleluia. Vai falando o que está acontecendo aí, porque eu não estou entendendo é nada. Aleluia. E aí o Cornélio diz, eu tive uma visão. E o Senhor disse, vai lá em tal lugar e chama Pedro, porque ele tem que te falar. Aleluia. Irmão, o Senhor está exigindo da igreja que pregue aos gentios. Que coisa linda. Vai e chama ele porque ele tem coisa para te falar e não está falando. Aleluia. Aí Pedro vai e prega aos gentios. Isso já é, como eu falei, muito tempo havia se passado, meus amados irmãos. Aleluia. Bom, a abertura do evangelho aos gentios ainda não havia se dado. Pedro pregou, a igreja teve que engolir. Porque aí Pedro chegou para justificar e disse assim, olha, eu tive essa e essa visão, cheguei lá, o Cornélio tinha tido essa e essa visão, quando eu comecei a falar, o Senhor derramou do poder pentecostal, ou exatamente como foi no dia de Pentecoste conosco, vocês querem que eu faça o quê? Olha, eu não posso explicar nada, o Senhor fez e está feito, a igreja teve que engolir, né? Mas não fez nada, entendeu? Aceitou, mas não reagiu, continuou sem pregar aos gentios. Mas dos que foram dispersos, alguns deles, lá da cidade de Chipre, e aqui, meus amados irmãos, quando eu chegar no céu, se o Senhor Jesus me permitir, depois de eu abraçá-lo, eu vou perguntar para eles quem foram esses 2 homens. Amém? Aleluia. Lá no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 20, diz que alguns discípulos que estavam em Chipre foram a Antioquia e pregaram aos gentios. Eu não sei quem são, a Bíblia não diz. Eles foram lá e pregaram, e os gentios se converteram, e se formou uma grande igreja em Antioquia, que era uma cidade gentílica. Aleluia.
Glória a Deus. A partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a referência não é mais Jerusalém. A referência do relato de Lucas é a igreja de Antioquia, porque agora tudo começa a acontecer a partir dali. Aleluia. Quando a igreja de Jerusalém, uma igreja judaica, ela ouve que lá em Antioquia estão pregando o evangelho aos gentios e o povo está se convertendo, eles mandam alguém lá, mas eles mandam um homem crente, que é o Barnabé, um homem de Deus. Aleluia. Uma personagem fantástica que era Barnabé. E Barnabé vai lá para ver o que está acontecendo. E ele chega e diz assim: continue, continue, porque é obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E já ficou por lá mesmo. E já ficou por lá mesmo Barnabé, lá em Antioquia. E aí então a narrativa começa a partir de Antioquia. Barnabé fica lá, e a essa altura o apóstolo Paulo já havia se convertido. Só que ele não havia sido aceito em Jerusalém, porque eles estavam com medo dele, e ele voltou então para Tarso. E lá em Tarso ele ficou por muito tempo. Uma coisa importante, irmãos, é que o Lucas, ele não é detalhista, e por isso dificulta bastante, na questão das datas. Ele é detalhista na questão geográfica. Ele diz aonde é, qual cidade, a distância, muita coisa. Mas as datas ele não diz, ele fala por muito tempo, por algum tempo, mas não define datas. Então a gente não sabe muita coisa. Algumas datas que a gente afirma, a gente é por entender, por calcular, por associar os fatos, se chega a um denominador. Mas não existe uma afirmativa. Mas por muito tempo Paulo ficou em Tarso. Quando o Barnabé desce a Antioquia, ele percebe a falta de alguém que ele tinha conhecido no passado, que ele tinha levado a Jerusalém e apresentado aos apóstolos, e que a igreja tinha ficado com medo. E esse homem chamava-se Saulo. E ele vai até Tarso e traz Saulo para Antioquia. E Saulo vem a Antioquia, e com Barnabé, eles ficam por mais ou menos um ano, pregando em Antioquia. E a igreja, aleluia, sendo edificada pela unção do Espírito Santo. Diz a Bíblia que haviam doutores e profetas. O Espírito Santo tinha plena liberdade em Antioquia. Aleluia. O povo orava. Amém. Em Antioquia eles oravam, irmãos. A igreja orava, jejuava, e o Espírito Santo falava. Amém. Diz a Bíblia que eles orando, jejuando, falou o Espírito Santo. E disse: agora separem Barnabé e Saulo para fazer o que a igreja de Jerusalém não fez ainda. Aleluia. Arde no coração de Deus, irmãos, a necessidade de anunciar o Evangelho. Separem-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Aleluia. E a igreja chama Barnabé e Saulo. Preste atenção. O Espírito Santo não falou com eles diretamente. Falou com a igreja. Tem muita gente, irmãos, que acha que Deus ele é desorganizado, um anarquista. Não. Deus é um Deus de ordem. O Senhor poderia ter falado. Barnabé era um doutor da lei, irmãos. Barnabé era um homem extremamente sábio. Tem até uma carta dos apócrifos, eu tive o prazer de lê-la, de Barnabé. Claro, não foi canonizada, mas tem muita coisa importante ali. Que se foi ele, não sei se foi, mas é uma carta muito interessante. O Barnabé, o próprio Saulo, era um homem com chamada de Deus. O Espírito Santo podia ter falado para eles: olha, eu tenho uma obra com vocês, levanta e vão. Não, falou para a igreja: separem Barnabé e Saulo. Entenderam, irmãos? A igreja chamou-os,
estendeu as mãos e os despediu, e eles então fazem a sua primeira viagem missionária, pregam aos Gálatas e pregam a parte da Ásia Menor. Muito bem. Problemas de Antioquia. Antioquia surgiu com problema também. Eu falei para vocês os problemas que haviam na igreja de Jerusalém. Agora nós temos problemas na igreja de Antioquia. A primeira, a influência judaizante. Descem de Jerusalém, como se não bastasse em Jerusalém se constituir uma igreja extremamente judaica, haviam alguns convertidos, que aceitaram a pregação do evangelho, mas ainda submetiam a graça ao cumprimento da lei. E eles descem sem ordem nenhuma dos apóstolos e vão lá levar fuxico no meio dos irmãos da igreja de Antioquia. Alguns fariseus que se converteram desceram lá e começaram a lançar contenda, dizendo que os gentios que se converteram lá tinham que se tornar judeus, tinham que se circuncidar para serem salvos. Paulo e Barnabé enfrentam eles e a igreja os envia a Jerusalém para então tomar esclarecimento. E eles chegam lá e vão diretamente aos apóstolos. Vejam, meus amados irmãos, que um pouco antes disso, o apóstolo Paulo já tinha entrado em uma situação difícil com o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro tinha vindo em Antioquia, e o Pedro, ele entendia perfeitamente que os gentios deveriam ser salvos pela graça e não impor o judaísmo sobre eles. Mas, por outro lado, ele também não queria confrontar os judaizantes. Então, quando chegavam os judeus, ele ficava do lado dos judeus. Quando os judeus saíam, ele estava com os gentios. E o Paulo chama a atenção dele. Diz, mas o que tu está fazendo? Que negócio é esse? Aleluia. Que dissimulação é essa, rapaz? Aleluia. Glória a Deus. Mas vejam como as coisas mudaram. Quando Paulo e Barnabé são enviados com uma comitiva para Jerusalém, e eles são rebatidos pelos judaizantes dentro da igreja, o apóstolo Pedro se levanta e diz assim, vocês bem sabem que Deus me usou há muito tempo para pregar para um gentio, e Ele os salvou, lhe purificou os seus corações, pela graça, amém? Glória a Deus, vocês sabem que Deus me usou para salvar a casa de Cornélio, vocês esqueceram? E ele diz assim uma coisa que me chama muita atenção, e tem mais uma coisa, estou falando nas minhas palavras, essa lei que vocês estão exigindo que os gentios cumpram, nem vocês cumprem. Vamos parar com essa falsidade aí. Porque essa lei que vocês defendem não salva nem vocês nem a mim. E agora nós queremos impor sobre os gentios um jugo que nem nós, nem nossos pais conseguem suportar. É outro Pedro agora enfrentando, né? O que é isso? Aleluia. Aleluia. Aí você levanta o Tiago, o irmão de Jesus, e se posiciona da mesma forma e fala, enfatizando o que Pedro falou, respaldando o que Pedro disse, e define então escrever uma carta e enviar para toda a igreja gentia, dizendo o que eles haviam definido em um concílio em Jerusalém. Mas deixe, meus irmãos amados, tirar uma lição aqui rapidinho, quanto a isso. Irmãos, uma coisa que me permitam, eu não estou criticando os nossos apóstolos, em hipótese alguma eu gostaria de estar aos seus pés. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a submissão de Tiago e de Pedro em permitir que dentro da igreja existisse esse tipo de partidarismo que depois trouxe um problema muito sério. Vejam bem, irmãos, no início da igreja, lá no capítulo 5, a Bíblia diz que a igreja tinha os apóstolos em alta estima. Eles nem sequer se atreviam a ficar junto com eles. Viviam na comunhão dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Agora, depois de muitos anos, não tem mais o mesmo respeito pelos apóstolos. Ali, naquele concílio, tem Pedro, tem Tiago, tem João, os apóstolos reunidos,
E alguns se atrevem a se levantar e questionar o evangelho que eles receberam, através desses homens. Cadê aquele temor que havia no princípio? Que isso não ocorra conosco. Que isso não ocorra conosco. Esse atrevimento. Eu fico pensando, quando eu li isso, quando eu me deparei, eu pensando como se eu estivesse, eu gostaria de estar jogado aos pés desses homens. João, olha a experiência que teve com Cristo. Pedro, Tiago. E agora, ele se colocando, mas o Senhor deu graça para o apóstolo agora que se levanta e usa a palavra de Deus. E coloca eles no seu devido lugar. E há um silêncio total, porque contra a verdade não há argumentos. Aleluia. Eles escrevem então uma carta, acabam com a argumentação daqueles judaizantes que estavam se infiltrando dentro da igreja, escrevem umas cartas, e Paulo e Barnabé levam as cartas para Antioquia. Aleluia. E também planejam uma segunda viagem missionária. Só que na primeira viagem missionária, João Marcos voltou de uma altura do caminho, e o Paulo, aquele homem colérico, né, metódico, exigente, não concordou muito. Eu não sei por que o João Marcos voltou. Certo é que Paulo não gostou. E esse João Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. E ele voltou, e aí na segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar o João de novo, e o Paulo diz, não, o João não pode ir. E o Barnabé, não, nós podemos levar. Não, sim, não. Para não ficar contendendo, o Barnabé então vai com o João Marcos fazer a obra missionária em um lugar. O Paulo convida Silas, que viera de Jerusalém com ele agora, e vão fazer a segunda viagem missionária. Amém? Nesta segunda viagem missionária, irmãos, eles apresentam a carta nas igrejas que pregaram na primeira viagem. Eles encontram Timóteo em Listra. Esse Timóteo é importante falar porque ele é uma das personagens principais da história da igreja. O Timóteo, ele era filho de uma mãe judia, avó judia. Tá, irmãos? Só que o pai era grego. A Lóide e a Eunice, a avó Lóide e a mãe Eunice, eram judias. O Timóteo era educado nas Sagradas Escrituras, conhecia tudo do Novo Testamento, do Velho, conhecia muito. Bem educado, um homem que chamou a atenção de Paulo. E aí Paulo convidou para o acompanhar na sua obra missionária. Paulo faz algo interessante, ele circuncida Timóteo. E aí muitos questionamentos a respeito por que Paulo fez isso. Irmãos, o Timóteo, ele não era nem judeu e nem gentil. Para os judeus ele era gentil, para os gentios ele era judeu. Então era uma confusão grande. O obreiro não pode ter questões não resolvidas. Ele tem que ter. Paulo viu isso. Paulo circuncida então Timóteo, e Timóteo então agora é aceito como judeu. Entenderam? E ele passa a ser um companheiro de Paulo a partir de Listra, na segunda viagem missionária. Paulo queria ir para um determinado lugar, para as províncias da Ásia, e o Espírito Santo disse não. Irmãos, o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. Pregar o Evangelho é onde o Senhor diz. Fazer a obra onde o Senhor diz. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Paulo diz claramente, fomos impedidos pelo Senhor de pregar lá. Aleluia. E aí o Senhor dá uma visão para ele, e ele vai pregar, então, na Macedônia. Passa a Macedônia. Quando entraram na Macedônia, a primeira cidade que eles pregaram foi Filipe. Chegando em Filipe, eles pregaram. No entanto, meus amados irmãos, uma observação interessante, que a partir de Troade, antes de chegar em Filipos, o Lucas parece que começa agora a andar com Paulo, porque até então, ele falava de Paulo, na terceira, ele dizia, eles foram, entendeu? Eles foram. E agora diz, nós fomos. Então, isso demonstra que ele estava junto.
a partir dali, só como observação. Em Filipos eles foram presos porque expulsaram aquele demônio da menina que adivinhava, ele, Paulo e Silas, na prisão, na segunda viagem missionária. Lá em Tessalônica eles foram rejeitados, foram bem recebidos em Bereia, os irmãos conhecem, os berianos, eles analisavam melhor na segunda viagem, né? Lá foram bem recebidos até a chegada dos tessalônicos, porque eles foram rejeitados em Tessalônica e lá em Bereia foram bem recebidos, até que os tessalônicos foram lá, né, atrapalhar a pregação do Evangelho. Depois Paulo prega em Atenas, Corinto, permaneceu por 1 ano e meio pregando em Corinto, e lá ele para de pregar nas sinagogas, ou seja, lá ele parou de pregar na sinagoga. Até então Paulo só pregava nas sinagogas. É uma estratégia de Paulo. E lá ele foi rejeitado e ele abriu mão da sinagoga e começou a pregar do lado da sinagoga, na casa de um irmão. Ali ele ficou 1 ano e meio pregando a palavra de Deus, lá em Corinto. Muito bem, só para conhecimento. Ele vai a Éfeso e depois ele volta para Antioquia. Essa passagem de Paulo a Éfeso foi bem rápida. E daí ele volta da sua segunda viagem missionária, vai a Jerusalém rapidamente, passa em Antioquia e começa a sua terceira viagem missionária, aqui começa a ficar interessante essa história de novo. Ele volta, irmãos, e aí sim, nessa terceira viagem missionária, ele vai a Éfeso e fica 3 anos pregando em Éfeso. 3 anos. Quando ele prega em Éfeso durante 3 anos, ele revoluciona a cidade. Ele revoluciona a cidade ao ponto de criar uma crise econômica, porque a deusa de Éfeso, a economia de Éfeso girava em torno da deusa de Éfeso. E como ele começou a pregar o Evangelho, começou a ter uma crise econômica, porque o povo começou a parar de comprar determinadas coisas, e enfim, causou um baita problema, e eles começaram a ser perseguidos. Paulo saiu por 3 meses, e aí ele volta, irmãos. Aleluia. Ele volta, e ele passa pela cidade de Paulo volta, como é que é o nome? Fugiu o nome da cidade, mas enfim, ele não chegou a ir a Éfeso. Ele ficou, enfim, ficou uma cidade próxima de Éfeso, Mileto. É isso, né? Mileto. Ele ficou ali, e ali ele mandou chamar os obreiros de Éfeso. E essa parte, irmãos, ela é emocionante demais. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Ele manda chamar os irmãos, e ele diz para eles: olha, eu vivi entre vocês, preguei o Evangelho, só que tem uma coisa, eu estou voltando para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer comigo lá, eu só sei que é sofrimento e dor, perseguição, porque o Espírito Santo de Deus já tem me mostrado, eu vou voltar para lá, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu vou. Aí ele dá o conselho e diz assim: olhai por vós mesmos e pela igreja que o Senhor entregou nas mãos de vocês. Cuidem dessa igreja. Aleluia. E ele diz: eu quero cumprir com alegria a minha carreira. O que me importa não é se sofrer, eu quero... Irmão, cumprir, isso me chama a atenção. Cumprir com alegria a minha carreira. Doa onde doer. Cumprir com alegria. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que faz a obra com tristeza, como se fosse um peso. Paulo diz assim: eu quero cumprir com alegria a minha carreira, mesmo sabendo que vai para o sofrimento. Aleluia. Olhai por vós e pela igreja. E ele ainda diz assim: olha, eu nunca cobicei nada dentre vocês. Olha aqui, irmão, o que era necessário para a minha sobrevivência. E para os que estavam comigo, Timóteo, Lucas e companhia limitada, ele diz assim: estas mãos providenciaram. Estão vivendo uma época que parece que é inverso, né?
Inverso, ninguém quer, não, quer fazer qualquer coisa, eu preciso receber. Paulo diz, o que foi preciso, eu preguei 3 anos aqui, e o que foi preciso para mim e para os meus companheiros, essas mãos providenciaram. Isso mexe comigo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Recordai o que disse Jesus, melhor é dar do que receber. Tire essa cabeça de você, essa coisa de querer ganhar com o Evangelho. Vocês têm que aprender a doar, a se gastar. Eu dei exemplo disso. Eu mostrei para vocês o que é isso. Agora façam, sejam meus imitadores. Vocês entendem por que ele disse? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo volta para Jerusalém. E para agradar os judaizantes, ele entra no templo. Porque aqui ele chegou, irmãos, o mesmo problema lá em Jerusalém, que houve naquele dia, que eu falei para vocês, agora de novo. Ele chega em Jerusalém, e aí Tiago vai até Paulo, me permitam eu fazer essa ilustração. O Tiago vai a Paulo e diz assim, Paulo, nós sabemos que você prega para os gentios e não proíbe, não prega contra os judeus. Mas nós temos uma multidão de judeu crente aqui dentro, e eles precisam ser esclarecidos, Paulo. Tem que fazer alguma coisa para que eles entendam que você não é isso que eles estão pensando. E Paulo prontamente, irmão, não deveria fazer isso, no meu ponto de vista. Mas Paulo prontamente se dispõe, e ele se reúne com alguns que estão fazendo voto, e ele entra no templo humildemente, para atender. Não se atende esse tipo de gente. Não, irmãos. Questionadores, criadores de problemas, não se justifica. Não se... Paulo entrou no templo para oferecer sacrifício, pagando as despesas daqueles homens. Aí eles olharam e condenaram Paulo, dizendo que ele tinha banalizado o templo, profanado o templo. Prenderam Paulo, queriam matar Paulo. Paulo foi socorrido por estranhos, pelos romanos, porque seus irmãos queriam lhe matar. Paulo ficou preso. Aleluia. E aí ele, vendo que se ele fosse julgado ali, ele seria morto, porque os judaizantes, o problema do início continuou até o fim, queriam matar Paulo. E aí Paulo apela por César. E aí quando ele apela por César, ele é encaminhado a Roma. Ele faz uma viagem a Roma, e o Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma. E lá dentro da cadeia ele chama os judeus para falar do Evangelho primeiro para eles, mesmo assim. Ele fica preso em sua própria residência por 2 anos, depois ele é liberado, irmãos, e aqui para concluir rapidamente, ele é liberado, o apóstolo Paulo foi liberado da prisão, e ele voltou à Ásia Menor, ele voltou lá, e ele deixou Timóteo em Éfeso, e ele deixou Tito em Creta, e depois ele foi preso de novo. Foi preso de novo, levado para Roma. Desta vez ele sabia que seria morto. E aqui é um outro texto que me encanta. A única carta que ele escreveu dessa última vez, e aqui eu preciso deixar também uma informação para os irmãos. As cartas, por exemplo, as cartas aos Gálatas, aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, a carta aos Coríntios e aos Romanos, o Paulo escreveu durante as viagens missionárias. A carta aos Efésios, aos crentes de Éfeso, aos Colossenses, Filemão e Filipenses, ele escreveu durante o tempo que ele estava preso em Roma, antes de ser solto. A primeira carta a Timóteo e a carta de Tito, ele escreveu durante o tempo em que ele ficou solto entre as prisões. E a segunda carta a Timóteo, ele escreveu quando ele estava preso pela última vez, sabendo que ia morrer. É uma carta linda, fantástica, que ele escreve para Timóteo. E ele pede que Timóteo vá visitar ele.
vem depressa, Timóteo, me visitar, porque eu estou sendo entregue como libação. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Baixaramanda candala machá. Shalamanda candala machá. E guardei a fé. E desde agora me aguarda a coroa, que não é só minha, Timóteo, mas é para todos quantos amam a vinda de Jesus. Ah, Timóteo, tu lembra do João Marcos? Aquele que eu não quis que fosse comigo na viagem missionária com Barnabé, traz ele para mim. Ele me é útil no ministério. Eu não sei ao certo se Timóteo foi. Eu acredito que sim, Timóteo não deixaria de ir. Mas o apóstolo João ficou em Jerusalém até o ano 66, e depois ele foi para Éfeso. E o apóstolo João ficou em Éfeso durante 25 anos, sendo bispo de Éfeso. Ou seja, o apóstolo João foi o sucessor de Timóteo. Eu acredito que quando Timóteo foi a Roma, ele ficou em Éfeso. E ali em Éfeso, o apóstolo João, ele foi exilado em 95, depois de Cristo aproximadamente, ficou um ano no exílio. Quando ele voltou de lá, tendo a visão do Apocalipse, ele escreveu o Apocalipse. E ali em Éfeso, João escreveu o Evangelho, escreveu as suas cartas e escreveu o Apocalipse. Pedro teve, provavelmente em Corinto, Pedro escreveu a sua primeira carta aos irmãos da Ásia Menor. Diz a história, a tradição, que Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Diz a história que Paulo foi decapitado. Diz a história que João morreu de morte natural. A tradição diz que João foi jogado dentro de um tacho fervendo com óleo e houve um milagre, ele sobreviveu. Não há comprovação, mas é tradição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos se foram, mas a igreja continua. Aleluia. 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 Vamos estar de pé, meus amados irmãos. Oh, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Oh, aleluia. Lamachura manda candala machá. E a igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Oh, com barulho de milagres, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Lamachura manda candala machá. Igreja perseguida. Essa igreja não tem preconceitos, porque ela é de Cristo. Aleluia, essa igreja prega e ela entende que tem que pregar a toda criatura, ao mendigo, ao pobre, ao rico. Aleluia, glória a Deus, não há distinção, todos são iguais. A igreja continua até que Cristo venha. Aleluia, louvado seja Deus. E a história continua amanhã, pastor Euclides estará dando sequência. Aleluia, tá bom demais, irmão, eu estou sentindo uma alegria gloriosa do Espírito Santo aqui. Inclina a tua cabeça, por favor. Senhor nosso Deus e Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado pela gloriosa presença do Teu Espírito Santo aqui.
O mesmo Espírito que esteve no dia de Pentecostes, manifestando o seu poder na vida da igreja, que esteve com Cornélio, e que esteve em Éfeso quando o apóstolo Paulo prega, aleluia, e muitos foram cheios do teu Espírito Santo aqui nesta noite também. Eu creio, Senhor, que precisamos da mesma experiência. Aleluia! Encha a tua igreja do teu Espírito Santo, é a condição necessária para darmos sequência nesta obra tão preciosa. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Daniel.